Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do nosso bondoso Jesus permaneça conosco. A alegria e o privilégio de estar aqui hoje com vocês é nossa. É uma gratidão imensa podermos sempre estar nesta casa, da qual fazemos também parte. Bom, o nosso tema hoje, Terra em Transição Planetária, foi motivado pelos diversos comentários que existem sobre esse assunto. E comentário muitas vezes trazido, ouvi falar, alguém disse, alguém coloca isso na boca de fulano, de ciclano, mas hoje nós resolvemos trazê-lo com base em Allan Kardec, para que nós pudéssemos então fazer uma análise melhor sobre esse tema, que é significativo e importante. Inicialmente nós vamos observar, lá no capítulo 18 de A Gênese, intitulado Os Tempos São Chegados, o nosso querido Kardec traz então para nós algumas afirmativas que são importantes para a análise. Quando se realizarão essas coisas? E aí Kardec então coloca o seguinte: ninguém o sabe, disse Jesus, nem mesmo o Filho. Mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por indícios precursores. Esses indícios não estarão nem no Sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que em parte se podem deduzir das suas alusões. E ele diz: é a um desses períodos de transformação, ou se preferirem, crescimento moral, que a humanidade chegou. Da adolescência, ela passa à idade viril. Só nesse início já acalma o nosso coração, porque estão dizendo em finais dos tempos, em destruição total, vai acabar, o mundo vai estar e vai ficar só o Brasil por aqui. Então nós observamos na fala do nosso querido Kardec, olha como é importante. O problema que nós estamos passando, os sinais dele estarão no estado social e nos fenômenos de ordem moral, do que físicos. Portanto, o que Kardec coloca, crescimento moral, etapas da nossa evolução. Isso é importante para que nós possamos compreender. E eu aproveitei e trouxe, lá do Livro dos Espíritos, na questão 1009, onde Paulo, o apóstolo, porque ele foi um dos que participou da codificação kardeciana. Paulo, o apóstolo de Jesus, ele também participou. E na questão 1009 ele diz o seguinte: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E aqui ele não está falando da ciência instrutiva, ele está falando de algo muito mais acima disso. E nós vamos ver por quê. Olha aqui, 3 coisas estão opostas. Em relação à ciência, e aí nós vamos entender quando ele fala ignorância, ele está se referindo ao conhecimento. Portanto, justiça, amor e conhecimento. E 3 coisas são opostas. A ignorância, que é oposta ao conhecimento, o ódio, que é oposto ao amor, e a injustiça, que é oposta à justiça.
E aí nós vamos observar o trabalho de Jesus. Quando nós já então iniciamos a nossa etapa aqui na Terra, e está lá no livro A Caminho da Luz, da psicografia do nosso querido Chico, pelas mãos de Chico, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos observar que Jesus foi o construtor desse planeta para nós. Foi ele que participou ativamente de todas as etapas de construção dessa morada nossa. E aí, nós imaginamos que isso aqui seria destruído pelo homem. Algo que foi construído por Jesus. Algo que faz parte de uma etapa de nossa evolução. E nós vamos observar, quando nós iniciamos o nosso processo, o que Jesus fez quando já tínhamos galgado uma etapa para que nós pudéssemos receber o primeiro nível de consciência. E esse primeiro nível de consciência foi a justiça trazida por Moisés. O missionário de Jesus, que então recebeu, através da equipe espiritual de Jesus, os 10 mandamentos. Iniciamos todo o processo de organização da justiça, não só a justiça da matéria com base na justiça divina, mas a próprio entendimento das leis divinas. E mais tarde, quando já caminharíamos um tempo, ele, o próprio Jesus... A passagem aqui não está boa. Volta para mim. Volta na setinha. Não está passando direito aqui. O computador está com problema. Aí. Quando então Jesus, nós já tínhamos caminhado mais um tempo, ele mesmo encarna no planeta e vem nos trazer as bases sólidas do amor, demonstrando assim que o nosso processo evolutivo, a base dele é a vivência do amor. Caminhamos mais um tempo, e aí chegou mais um nível de consciência na nossa humanidade, que foi nos trazer o Consolador. E o que é que o Consolador traz? Eu vos enviarei outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar o que vos tenho dito. O que é que pode nos ensinar todas as coisas? É uma religião? É uma igreja? É alguém? Não, é o conhecimento dessas verdades. E aí a base de todo esse ensino trazido, que nós chamamos de Consolador prometido, nada mais são do que a equipe espiritual sob a liderança dele, nos trazer as leis que nos regem, nos trazer o conhecimento para que nós possamos embasar a nossa vida dentro de bases sólidas e seguras para podermos evoluir. E assim nós continuamos. Passa para mim para frente, porque esse aqui não está funcionando não. Na setinha não vai não, do teclado? Já foi. Bom, e aí nós vamos entender agora no Evangelho. Vocês observaram que nós trouxemos a Gênesis, o Livro dos Espíritos, e agora nós vamos ver no Evangelho. No Evangelho, Kardec, lá no capítulo 9, item 5, o Kardec faz essa pergunta aqui à equipe espiritual. O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, ou pacíficos, ou mansos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Essa questão é de uma clareza imensa pelo seguinte: as bem-aventuranças nós sabemos que Jesus as trouxe, e ali está contida toda a base que nós precisamos adquirir em virtudes para chegarmos a construir o reino dos céus dentro de cada um de nós. E uma dessas bem-aventuranças é uma promessa de Jesus. Ele faz uma promessa para nós. E qual foi essa promessa? Bem-aventurados os mansos,
os brandos, os pacíficos, porque possuirão a terra. Ora, então, a terra um dia será habitada por mansos, pacíficos, por brandos. Quem falou isso foi Jesus. E Kardec busca essa interrogação. Vejamos o que eles falam. Muito lento. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos, ou seja, aos bens da terra, mais importância do que aos primeiros, aos bens do céu. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assabarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. E que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que aos outros tem o supérfluo. E ele então começa a explicar a importância então de nós estarmos aqui. Porque é necessário para a nossa evolução. A união do espírito à matéria. Esse é o mecanismo que o Criador encontrou para que nós pudéssemos evoluir. Segue, vai. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui vem então quando isso acontece. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. E agora, algo extremamente significativo e importante. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso ou feliz, é a mesma coisa, por efeito do afastamento dos maus. Temos algo importante aqui. Quando nós mudarmos, quando nós estivermos vivenciando a lei de amor e de caridade, mas não é só isso, para que nós possamos viver numa terra de pessoas pacíficas, brandas. Qual é essa outra condição que os espíritos colocam? Afastamento dos maus. Por quê? É lógico. Deus é misericórdia. Todos nós, para vivermos então no mundo melhor, precisamos crescer espiritualmente. E aqueles que não têm condições de ficar no seu desencarne, já não reencarnarão mais na Terra. Serão então afastados para mundos adequados à sua condição espiritual. Porque Deus é misericórdia, é bondade. Todos nós teremos essa oportunidade. Mas precisamos evoluir. E aqui ele fala uma coisa importante. Lei do progresso. Então nós estamos vivenciando um momento na Terra que faz parte da lei do progresso. Pode seguir. E ele então diz o seguinte: dentro da destinação da Terra, ele vai falar um pouquinho das misérias humanas. Lá no capítulo 3 do Evangelho. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda natureza. E daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade.
Segue, Wander. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face à população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. Então, o Pai não criou esse esquema de processo evolutivo e contando, por exemplo, com Jesus, que criou esse planeta para nós, para que ele seja destruído. Estamos atravessando uma fase da lei de progresso, atravessando uma fase do processo evolutivo. E o que nós estamos vivendo agora é esse momento de turbulência, esse momento de transição, e nós vamos ver por quê. Segue, Ivan. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los da seguinte forma: mundos primitivos, as primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais a alma que ainda tem que expiar aura em forças novas, repousando das fadigas da luta; mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então agora nós temos uma visão clara, com base na espiritualidade superior, na equipe que nos trouxe o Consolador, na equipe de Jesus, que nós estamos atravessando um processo natural e normal da nossa evolução. Não tem nada errado. Jesus está no comando. Se nós saímos do mundo primitivo, já estamos terminando o mundo de expiação e provas, nós iniciamos o processo agora da regeneração. Essa é a transição que nós iniciamos, e iniciamos com a chegada do Consolador. Quando então a espiritualidade nos traz esses ensinos, estamos nessa etapa, e aqui já começa a haver um equilíbrio entre o bem e o mal. E nós vamos então ultrapassar o mal, vamos começar a ser espíritos melhores. E aí nós vamos galgar depois mundo ditoso ou feliz, onde o mal já não tem. E para chegar então no mundo celeste ou divino, que é onde habita Jesus. Então nós observamos, está tudo dentro da normalidade. Bom, isso aqui só para a gente ver, pode ir passando. Primitivos, expiação e prova, regeneração, felizes ou ditosos e celestes ou divinos. Essa é a classificação dos mundos. Segue. Bom, o que é o mundo regenerador? Porque é esse que nós estamos adentrando agora, iniciando o processo. O que a espiritualidade fala dele? Isso está lá no capítulo 3 do Evangelho. O item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. Transição. Por isso que a Terra está em transição. A alma penitente encontra-se neles, acalma o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus, tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Vejam bem,
aqui que ele está colocando é um crescimento. Nós estamos adentrando, ainda a matéria nos rege, mas nós vamos galgar o mundo de transição e quando nós estivermos para penetrar o mundo ditoso ou feliz, já estaremos nesse tópico aqui, ó. Vê se escrita a palavra amor. Esse é o objetivo do mundo regenerador. É para que nós chegamos nessa condição ainda de possuir em nós o orgulho, o erro, para começarmos essa caminhada e atingirmos essa condição para adentrar o mundo ditoso ou feliz. Na questão 1019, nós vamos observar que Kardec faz uma pergunta importante aos espíritos. Ele fala assim: poderá jamais, quer dizer, nunca vai ser implantado na Terra o reinado do bem? Olha aí. Então Kardec tinha uma clareza imensa. Olha o que os espíritos respondem. E vocês vão ver quem é o espírito que está respondendo. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então nós temos uma missão de começarmos a dar continuidade, vamos dizer assim, a esse entendimento dessa realidade. É mudarmos os nossos atos, as nossas atitudes. Se nós estamos atravessando um momento de transição, muitas coisas vão acontecer. Muito desequilíbrio. Porque muitas oportunidades Deus está dando aos espíritos difíceis de reencarnar como última oportunidade. Daí a necessidade do vigiai e orai. Segue, vai. E ele continua, né? Predita foi a transformação da humanidade. E vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Que coisa, né? Aí a gente vê o processo escolhido. Isso nos traz paz, nos traz tranquilidade, porque sabemos que nós podemos viver num mundo melhor, que só depende de uma pessoa, de uma única pessoa, de mim. Todos vós, aqui ele vai fazer um apelo, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semear. Olha o momento. Bem que nós fizermos será multiplicado por 100. Veja a importância desse momento. Pelo cêntuplo o grão que houver de semear. Agora ele vai fazer aqui, ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de São Luís. Espírito também que participou da codificação. E aqui ele está fazendo esse alerta para nós, para a gente não ser egoísta, para a gente não dar maior valor aos bens da matéria do que aos bens do céu.
e vamos nos preparar, porque cada grãozinho de amor que nós plantarmos, nós colheremos 100 vezes esse grãozinho. É isso que ele está dizendo. E aí, então, agora, vem algo importante. A missão do Brasil. A missão da nossa pátria aqui. E foi trazido para nós um livro importante que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E para muitos, principalmente os grandes intelectuais da doutrina, trazem grandes críticas a esse livro. Grandes críticas. Mas nós vamos ver, e ele foi trazido pelas mãos de Chico. Esse livro foi publicado em 1938. Mas, em agosto de 31, quando o missionário Francisco Cândido Xavier iniciava o seu trabalho na mediunidade, começou então a receber os poetas que viriam mais tarde, em 1932, ser publicado Parnaso de Além Túmulo, os poetas que fariam parte deste livro. E dentre deles tinha um que chamava Olavo Bilac, que todos nós conhecemos, grande poeta da nossa história. E naquela época, portanto, em 31, há praticamente 7 anos de Chico receber pelo Espírito Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, olha o que Olavo Bilac escreveu 7 anos antes. Brasil, desde o Nilo Formoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz, chora, se desengana. Em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa. Mas o torvo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói, e se alteia e se ufana, disputando o poder e denegrindo a raça. Eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo em láureas de esperança, coração do mundo, a pátria do Evangelho. E aí nós vamos ver por quê. Emmanuel coloca lá no prefácio desse livro, principalmente as bases de que o Brasil, pela sua dimensão, se tornaria o celeiro do mundo. Teria a expressão consoladora de crença e fé raciocinada, e seria o celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Para que nós possamos acompanhar esse raciocínio, vamos voltar na década antes do Brasil iniciar esse trabalho de que Jesus transplantou o Evangelho da Palestina para cá. Como era o nosso mundo? Como era considerado os espíritos? Como era a noção de vida após a morte? Como era a noção do conhecimento das reencarnações? Portanto, basta fazermos uma análise e nós vamos ver que é o celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro, porque daqui saiu esse conhecimento de todas essas verdades que estão contidas no Evangelho de Jesus e no livro dos Espíritos. Hoje não existe mais quem não fale em reencarnação. Hoje não existe mais quem fale em assombração, mas em espírito sofredor. Hoje já não tem mais esse conhecimento cego do que acontece conosco após a morte. E foram esses conhecimentos, essas bases de claridades evangélicas, de claridades espirituais, que está se espalhando para o mundo inteiro. E nós sabemos que o grande objetivo do Consolador prometido, da doutrina espírita, não é que as pessoas se tornem espíritas,
mas é que o conhecimento espírita chegue a todos os cantos. E essa é a verdade. A ponto de Leon Denis falar que o espiritismo não é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões. Podemos ter certeza disso. Bom, quando houve esse transplante do Evangelho, Ismael, sim, filho de Abraão e de Agar, o anjo Ismael, foi convocado por Jesus para assumir o comando da terra brasileira. Então foi feito aquele planejamento todo de escolher a pátria mais humilde que tinha na Europa, de pessoas sofridas, pobres. Foi escolhida a pátria portuguesa, para que aqui então viessem, iniciasse o processo juntamente com os índios, com os negros que viriam, para juntos poderem formar a base segura e sólida de implantar o Evangelho, sem os erros que aconteceram no passado, sem a matança em nome de Jesus nas cruzadas. Mas nós somos falíveis. E ao invés de nos unirmos, foram escravizados os índios, foram escravizados os negros. O Brasil vivia uma bagunça, porque não compreenderam e não entenderam o objetivo do trabalho. Ismael chora, procura Jesus. E com lágrimas nos olhos, ele fala do que estava acontecendo na pátria do cruzeiro. Mas Jesus o acalma. E Jesus fala o seguinte para ele, depois de um tempo de consolo. E aí ele vai falar algo importante, nós vamos entender o que está acontecendo hoje na nossa pátria. Meu coração, é Jesus falando, ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos à terra. No umbral, na erraticidade em volta da terra, nas regiões densas, sofridas. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado. Vai lá e busca esse povo que está no umbral sofrido, sofrendo. Agasalha-os na pátria do cruzeiro, o símbolo estrelado, Cruzeiro do Sul. Alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina, nos códigos dourados do sofrimento. Passa, Bruno. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Veja quem ele foi buscar. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres, inquisidores, espíritos revoltados, rebeldes, perdidos dos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. Ismael, o emissário do Senhor, desdobra nessas grutas de sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva assinalando o fim de profunda noite. Irmãos, exorta ele comovido, até o coração do Divino Mestre chegar os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o teu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes.
dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas daquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. Seu emblema, Deus, Cristo e caridade, refugia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas, clarificando todos os caminhos. As esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam a vibração de luz que então aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades, das determinações sublimes do alto. Basta nós darmos uma olhada quem está na pátria do povo, quem está no Congresso, quem está comandando tudo. São espíritos que nós vimos ali, somos nós que estamos aqui, endividados, compromissados, e muitos não souberam abraçar a esperança que Jesus colocara em suas mãos. Está aí, conturbando, promovendo a discórdia, em busca de tesouros da matéria, em busca da riqueza passageira. Mas nós, como diz São Luís, precisamos modificar esse quadro. Nós temos as oportunidades de mudança e nós precisamos fazer isso, porque existe a nossa missão na terra do cruz. Porque nós, vejamos o exemplo desse homem. É importante nós compreendermos o convite que Jesus fez a cada um de nós. E veja o convite que foi feito a esse homem. Se vocês não sabem, Longinos foi o soldado que, cumprindo a lei, na época que Jesus foi crucificado, quando ele estava na cruz, a lei dizia que ele deveria ser esquartejado ou que uma lança cravasse o seu peito para que ele tivesse os últimos momentos. E esse soldado, Longinos, foi o soldado que cravou a lança no peito de Jesus. Até então ignorante, mas que com o tempo ele descobriu quem era aquele homem. E aí o que Jesus faz? Aquele homem que lhe tira os últimos momentos de vida aqui na terra. Olha o convite que ele faz a esse homem. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Senhor, respondeu Longinos, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança. Bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes na face triste da terra. Olha o que ele diz para Jesus. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios do Calvário. E esse homem teve a missão de tirar um país do império e passá-lo para a república sem derramar uma gota de sangue. Foi no governo desse homem que os negros foram libertados. O valor desse homem ainda não foi escrito na história, ele está sendo reescrita, porque não deram o valor devido a ele. Ele foi exilado do país.
E a única coisa que ele pediu foi um travesseiro com as terras do Brasil, para que ele pudesse repousar a sua cabeça. E é esse convite que Jesus faz a cada um de nós. Espíritos endividados, espíritos equivocados diante das leis de Deus, mas que jamais Jesus deixou de estender a mão e convidar para que nós pudéssemos fazer parte deste momento significativo e importante da humanidade. Fazemos parte de um processo de transição e que possamos abraçar esse convite de Jesus, mudar a nossa maneira de pensar e de agir e iniciarmos o grande processo de regeneração interior para cada um de nós. Muito obrigado e Jesus nos abençoe. Bem, prezados irmãos, está aí colocada, a palestra do nosso irmão para nossas profundas reflexões. Momento de transição da Terra não é aquilo que muita gente fala de maneira apocalíptica, como se fosse ocorrer tremendas convulsões planetárias. Não, a transformação se fará principalmente nas profundezas do nosso espírito, em nossos corações, em nossas emoções. É a nossa transformação